pessoal, bem-vindos ao meu canal, aliás, ao nosso canal de esclerose múltipla, e eu sou a doutora Nutrir. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista e também fui diagnosticada com esclerose múltipla. E aqui no canal eu fiz exatamente para poder compartilhar com vocês tudo que eu faço para mim e que até hoje deu muito certo. Lembrando que eu também tive uma mobilidade motora onde me impedia de andar perfeitamente. Só que com alimentação controlada, muita fé em Deus, do nosso Criador do céu e da terra e de todos nós, e com atividade física constante, isso tudo ajudou a melhorar e muito a minha condição física, psicológica e motora. Então, esse canal é feito para você que precisa de auxílio para lidar com o problema. Então, esse canal é exatamente para você. Sem você, ele não cresce. Sem você, ele não tem vida. Então, eu peço para que você já deixe o seu like, já compartilha, exatamente porque quanto mais pessoas atingir, melhor a nossa comunicação e melhor as estratégias e o conteúdo. Porque aqui eu vou trazer coisas que me ajudou e também eu vou trazer coisas que possam te ajudar. Como eu já compartilhei aqui, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário uma dica de adaptação de cadeiras de rodas em escadas. Pois bem, porque a grande maioria das pessoas moram em casas, em sobrados ou simplesmente que tem algum lance de escada e fica difícil, né, a mobilidade ali naquele local. Então aqui nós adaptamos na escada a cadeira de rodas de uma forma muito simples e muito barata e, claro, de uma forma muito segura. Então, se você tiver curiosidade ou a necessidade de saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, exatamente para que você possa conhecer e participar mais do meu outro canal também de colocação de unhas postiças, porque de verdade eu também tenho um canal que me faz se distrair. Porque eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre. Chega um pouquinho mais. O que acontece? Há muito tempo atrás eu fiz um canal próprio para colocação de unhas postiças, porque eu sempre amei, né? Então eu montei esse canal, só que inicialmente eu fazia os vídeos assim, ó, sem mostrar a minha cara. Exatamente, porque eu tinha vergonha e medo, né? Do julgamento das pessoas, porque são muitos. Mas hoje eu consegui aprender a lidar com várias situações. E hoje eu coloco a minha cara à tapa, como diz, exatamente para compartilhar as coisas que eu amo, que é a colocação das unhas postiças perfeitas, que lá no canal eu mostro para vocês quais as unhas que eu gosto de utilizar, como que eu faço para a colocação das unhas perfeitas nas mãos. E agora, recentemente, há menos de um mês, eu montei esse canal aqui de esclerose múltipla com a doutora Nutrir, exatamente para compartilhar com vocês o que eu faço para mim que dá muito certo. Porque como eu já informei, eu também fui diagnosticada com EM. E hoje, uma das coisas que a gente vai fazer, porque eu gosto bastante e que eu percebi que ajudou muito a dar os resultados, é um tipo de exercício de consciência corporal. O que acontece? A gente sabe que existem membros que funcionam, né? Só que durante a esclerose múltipla, determinados membros, tanto inferiores quanto superiores, eles ficam anestesiados.
E esse exercício, ele ajuda também a acordar os membros. E detalhe, ele ajuda você a ter mais consciência exatamente daquele músculo, daquele nervo que antes funcionava perfeitamente e que agora está anestesiado. Então, o que a gente vai precisar para fazer esses exercícios inicialmente? Um par de meias. Eu escolhi aqui a meia antiderrapante, depois eu vou falar para vocês por quê. E nós vamos utilizar 2 pesos. Esses pesos, eles podem ser utilizados tanto nas pernas, que é a ideia, quanto nos braços, que eu também utilizo. Exatamente para quê? Para que a gente possa ter muito mais consciência corporal, mas com carga. Aqui, esses pesos, eles são leves, tá? Eles têm exatamente 2 quilos de cada lado. Se você não fizer com 2 quilos, você pode iniciar com 1 quilo. Até mais fácil, porque na sua casa com certeza tem algum alimento que tenha 1 quilo, que é muito mais fácil. Se você ainda achar que 1 quilo é muito difícil para você nesse momento, utilize meio quilo. Não utilize menos, porque senão você acaba condicionando o seu corpo a fazer muito menos. E ele está muito acostumado a fazer muito mais. Então, deixa separadinho aí os seus pezinhos. E detalhe, e se você tiver curiosidade, esses pesos eu acabei comprando lá na Decathlon, que é uma loja de esportes. Então, eu adquiri esses pezinhos lá. Eu tenho várias coisas de lá, tá? Mas hoje o foco é movimentos nas pernas e alguns exercícios para o braço. Então, eu sei que você ficou bem curioso, então continue aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, porque a gente já vai começar. Oi, gente, voltando aqui. Vamos começar a fazer movimentos com os braços? Primeiro, a gente estica muito bem o braço, exatamente assim, e a gente vai começar a fazer movimentos circulares, de fora para dentro. É assim que a gente vai começar a fazer. A ideia é que você faça esse movimento umas 30 vezes. Depois que você fizer umas 30 vezes esse movimento, o que você vai fazer? Parar, contar até 10, bem calmo, bem tranquilo, respirando sempre, porque a respiração é fundamental nesse momento. Puxa o ar, todo o ar que você tem e solte. Puxa. E solta. Nesse momento, o que você vai fazer? De dentro para fora. Os movimentos circulares dessa forma. E você vai fazer novamente umas 30 vezes. Eu sei que no início pode ser cansativo, mas isso você vai fazendo com que seu corpo vá acordando. Os seus músculos, o seu movimento vai ficar muito melhor a cada dia. Lembrando que se você não conseguir fazer dessa forma, você pode fazer mais devagar. Mas lembrando que esse exercício, ele ajuda muito, deixando a sua mão dessa forma. Ele ajuda muito a sua consciência corporal. Agora, a parte mais difícil, eu acredito, mas não impossível, que é deixar uma mão indo para fora e a outra mão indo para dentro. A gente vai começar a fazer esses movimentos.
dessa forma. Também faz umas 30 vezes. Lembra sempre da respiração. Por que é importante? Porque nesse momento você se concentra e fica com o foco no exercício. Lembrando, para fora e para dentro. Faz esse movimento também 30 vezes. Agora a gente já tá aquecido, pelo menos na parte superior, não é? Então vamos fazer uma coisa aqui embaixo nas nossas pernas? Então chega novamente mais um pouquinho. Gente, nesse momento você vai deixar de lado o seu chinelo. E aí você vai colocar o quê? A meia. Pode ser qualquer meia, tá? Mas eu geralmente uso uma meia mais longa, antiderrapante. Exatamente a mesma meia que eu uso para fazer as caminhadas, que eu falo para você que é muito importante para que você não escorregue. Agora, o peso, o que a gente vai fazer? Colocar no nosso pé, na verdade. Vamos fazer assim primeiro. Veja como que a gente vai fazer. Ele tá aberto, a gente vai pisar dessa forma e fechar. Assim. Percebe? A gente vai fazer isso com o outro lado também. Pisar e fechar. E aí a gente vai deixar os pés exatamente assim, percebe? E o que a gente vai fazer? Com o calcanhar no chão, a gente vai levantar a parte da frente dos pés. E a gente vai fazer esse movimento 50 vezes. É muito interessante você fazer esses movimentos para que o seu pé ele também vá acordando e ele volte a fazer aquela articulação quando ele for andar. Então esse movimento, veja, deixa eu virar aqui. Esse movimento é muito importante. Você vai fazer o quê? Levantar e continuar com o calcanhar no chão. Percebe? Depois que você fez esses movimentos, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a levantar também. Faça isso também umas 30 vezes. É muito importante que durante esses movimentos você também controle muito bem a sua respiração. Exatamente para que você tenha mais controle corporal com tudo. Percebe que quando a gente sobe, o ele acaba descompensando e ficando um balançando mais do que o outro? É exatamente porque, além de eu estar falando, fazendo esse movimento, falando com vocês, que não é o certo, mas eu preciso fazer o movimento falando com vocês exatamente para que vocês saibam o que exatamente eu estou fazendo. Esse movimento, ele ajuda muito em toda a parte corporal e coordenação. Agora, o que eu vou fazer? Abrir o pé e colocar para frente. Abrir e colocar para frente. Percebe? Ambos estão juntinhos, só que eu vou abrir
e vou colocar aqui para frente de novo. Levanta, gira, abaixa. Levanta, gira e abaixa. Faça esse movimento também umas 30 vezes. Percebe? Agora a gente vai levantar uma perna de cada vez. Assim. Assim. Lembrando que esse movimento também, ele será feito 30 vezes cada perna, tá? Não é 30 vezes uma, duas, três, não é. É uma, duas, três. É assim que você vai contar, exatamente até 30, para que ambas as pernas façam o mesmo exercício durante o mesmo tempo. Depois que você fez isso, o que a gente vai fazer? Tirar, afastar e utilizando os pés, você vai fazer o mesmo movimento de levantar e baixar. Agora, como o seu pé, ele se sente mais leve, não está sentindo o peso desses pezinhos, você vai fazer 60 vezes. Depois que você fez 60 vezes, aí você vai fazer da mesma forma que você fez com o peso. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Nessa articulação, você tenta deixar o seu pé o mais aberto possível. Percebe? O mais aberto possível. E na hora de você sentar, o que é interessante? Percebe que quando você senta, você encosta exatamente aqui, ó, na direção das pernas. Você não deixa a sua perna mais para frente, nem mais para trás. Você fica exatamente nesse encaixe. Exatamente assim que você vai fazer. Certo? E aí sim você vai abrir o máximo. Se você não conseguir, você abaixa e puxa o seu pé, assim, dessa forma, para que ele fique o máximo esticado possível. Volta, volta. Faça esse movimento também umas 30 vezes. Você vai sentir um pouco essa musculatura. É exatamente essa musculatura que vai fazer com que você tenha força e resistência na hora que você for caminhar. Porque é assim, né? Que a gente caminha. Certo? Você vai ter forças nessa parte aqui, nessa batata da perna, como dizem, nessa musculatura aqui. Exatamente para ela conseguir articular. E um dos exercícios também que ajuda muito, lógico que tem vários, tá, gente? Eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês hoje todos eles, mas um dos exercícios que é muito bom também você fazer após esse de abertura é, além de você encostar muito bem aqui, você levanta e abaixa. Levanta e abaixa.
que é exatamente para sua panturrilha e a sua batata da perna. Levanta e abaixa. Da mesma forma que ajuda na hora que você for levantar. Você vai ter firmeza o suficiente na hora desse movimento. Gente, voltando aqui. E aí? Me diz, comenta aqui embaixo, o que você achou desse exercício? Lembrando que esse exercício, ele é muito fácil e muito prático e dá para você fazer aí na sua casa. Você não precisa ir para algum lugar específico para fazer esse exercício. Não, você pode fazer na sua cama, na sua cadeira de rodas, na sua cadeira normal ou no seu sofá. Você só precisa estar sentado e você só precisa estimular as suas pernas e os seus braços neste momento. Então esse exercício é um dos exercícios que eu falo para você que é muito importante que você faça todos os dias. Todos os dias. Porque quanto mais você fizer, mais você estimula o seu corpo a movimentos repetitivos e a se mexer. Gente, eu já falei para vocês que esse canal é feito para você, para compartilhar as coisas que deram super certo para mim e que ainda dão muito certo. Lembrando que a atividade física nesse momento, ele é fundamental e ele te ajuda e muito em tudo que você vai fazer. Independente se você tem ou não uma patologia, você precisa fazer atividade física. Então, curte, compartilha, porque com certeza vai ajudar muitas outras pessoas. Então, um forte beijo para você, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Ou até uma próxima dica. Tchau!